Quer fazer um arroz de passas diferente de todos os outros que você já fez e já viu? Então segue comigo essa receita que é fácil, barata, diferente e muito saborosa. E de ingredientes que você tem em casa, com certeza tem sim. Então segue comigo a receita. Nós vamos precisar de uva passa. Pode colocar um pouco mais do que isso. Eu não vou colocar muito porque o pessoal aqui em casa não aprecia muito. Mas eu gosto. Então, se você quiser colocar mais, pode colocar. Olha, aqui tem uma certa quantidade. Eu não vou fazer muito arroz, então é o suficiente. Mas você coloca de acordo com a quantidade de arroz. Eu gosto muito, mas vai muito de gosto para gosto. Vou colocar alho, uma cebola inteira grande. A minha não tá muito grande, mas eu vou fazer pouco arroz. Então, se você fizer mais arroz, pode colocar até uma cebola e meia que não tem problema. Tem que ser tudo muito picadinho, tá? Picado pequenininho. O alho você pode usar o pilão para amassar ou fazer do seu gosto ou o tempero pronto. Eu vou cortar na picadora, para mim é mais fácil. O arroz está aqui, é o arroz... já não me lembro bem do nome do arroz aí no Brasil, se eu não me engano, arroz agulhinha, arroz agulha. Mas é aquele arroz normal que você faz, que fica soltinho, é aquele arroz. E azeite, se você não tiver azeite, pode usar o óleo, mas vai ter que usar menos óleo, tá? Porque esse arroz fica um pouquinho mais molhadinho, um pouquinho mais... Ele fica solto, mas fica mais molhado do azeite. Então, não coloque tanto óleo assim. Faça o arroz como você faz o seu arroz normal, a mesma quantidade de óleo. Mas se for usar azeite, vai colocar um pouco mais. O arroz não vai ficar soltinho, seco. Ele vai ficar mais molhado, mais úmido por causa do azeite. Então, ele vai ficar um pouquinho mais... Não é bem grudento, ele vai ficar mais pesado. É diferente a textura, a consistência do arroz. Mas fica uma delícia, um arroz um pouquinho diferente do que eu tenho visto no Brasil, dos que eu experimentei. Então, vamos lá. Eu vou agora cortar a cebola e o alho e a gente já vai direto para a panela. Eu vou cortar a cebola, vou colocar aqui na minha picadora, mas você pode cortar do jeito que quiser, desde que corte bem pequenininho, tá? Não coloque pedaços grandes, não. Tem que ser uns pedaços menores. Vou colocar o alho aqui também. Você pode amassar o alho normal no pilão ou como quiser. O importante é ter alho e cebola e tá tudo picado bem pequenininho. Tá tudo bem picadinho, picado miudinho e delicado. Então, agora a gente vai pra panela. O fogo tem que estar sempre médio para não queimar, tá bom? Olha, vou colocar o azeite. Eu vou colocar uma quantidade maior, que vai ficar mais gostoso. Como eu te disse, se você for usar óleo, não coloque tudo isso. Também não coloquei exagero, mas coloquei um pouco mais que o normal para refogar o arroz. Vou colocar uma folhinha de louro também. E vou refogar a cebola e o alho. Já tá ficando bem amarelinho por causa do azeite. Vou colocar um pouquinho de pimenta preta ou qualquer pimenta que você quiser colocar. Eu tenho essa aqui, que são várias pimentas, um moinho com 5 bagas, você pode colocar qual pimenta você quiser. Um dos segredos é fazer isso daqui, ó. É colocar a uva passa no meio do cebola e do alho. Deixar a uva passa ficar molinha, por isso que tem que ser no fogo mesmo baixo. Ela tem que ficar molinha, ela vai soltar um pouquinho de cor. Isso é importante, é muito importante. A uva não pode ficar seca, como no arroz de forno e pratos assim. A uva tem que ficar molinha, eu preciso que ela solte uma cor. Eu vou até trocar de boca do fogão, vou colocar numa boca mais baixa. Eu coloquei numa boca mais baixa, de fogo mais baixo, e ela tá começando a ficar molinha. Eu vou deixar assim uns minutos, deixar ela soltar um pouquinho do caldo. Se você quiser colocar ameixa preta, aquela ameixa grande, essa ameixa aqui, que você já conhece, pode colocar também, corte em fatias, sabe, em pedacinhos bem pequenos.
Isso complementa o prato e fica muito gostoso. Hoje eu não vou colocar, porque nós já fizemos isso esses dias. Uma coisinha que eu faço também é apertar um pouco as uvas passas, se você quiser fazer isso. Isso ajuda a soltar um pouquinho do caldo, porque o arroz vai pegar uma corzinha por causa da uva. Quanto mais escura a uva, mais corzinha dá o arroz. E se colocar ameixa, também. Olha, eu deixei mais ou menos 5 a 7 minutos no fogo bem baixo. E ela já tá bem molinha. Então, agora eu vou colocar o arroz. Agora é refogar normal. Mexer durante uns minutos. Vou colocar o sal também. Eu uso sal rosa para fazer comida, que é bem mais saudável, tá, gente? Vocês deviam fazer isso também. Faz menos mal à saúde. Ele é rosa, mas ele não deixa cor. É chamado sal do Himalaia. É muito bom. Você vê que tem bastante azeite. Consegue ver que tá brilhando muito, tá mais amarelo. Por isso que o azeite é melhor para fazer do que o óleo. Na verdade, o azeite é muito mais saudável do que aquele óleo de soja, óleo de girassol, óleo normal de fritura. Mas eu sei que aí no Brasil o azeite é muito caro. Aqui não, aqui o azeite é baratíssimo. Então, vou deixar fritando aqui mais um pouquinho e vou colocar água. Pronto, já refoguei no tempo normal, não deixei queimar, vou colocar água. Eu coloco um pouquinho a mais de água do que se coloca no arroz normal. Experimente o sal para ver se tá bom, tá? Tem que provar, que se tiver sem sal tem que colocar um pouquinho agora. Olha, eu deixei um pouquinho mais de água, pode ser água quente também. Mas eu prefiro colocar água fria, que isso dá mais tempo para a uva passa ficar cozidinha e mole e soltar uma cor e sabor. Pronto, agora é deixar cozinhar normal pra gente repetir a água daqui a pouco. Deixa cozinhar também no fogo médio, tá? O importante é que a uva solte sabor e cor, então temos que deixar cozinhar devagarinho. Olha, o arroz ainda tem muita água, mas já dá pra ver como é que fica um pouco diferente, principalmente na cor. Tem que deixar a água secar agora pra gente repetir. Então, vamos ver como é que tá o arroz. Olha, ele já começou a prender no fundo. Vou colocar mais um pouquinho de água, não pode deixar secar muito. Eu vou colocar um pouquinho mais de água do que o normal. Não pode ser muito. Eu vou deixar um pouquinho a mais, porque esse arroz é um pouquinho diferente. Então, agora é tampar e deixar no fogo baixo outra vez. Então, o arroz já tá pronto. Olha, ele começou a soltar o fundo, mas ele é um pouquinho mais úmido do que o arroz normal, até porque o azeite faz isso. Então, eu vou servir aqui neste prato para você ver. A consistência dele é um pouco diferente. Tá vendo? Ele não é grudento, mas ele é um pouco mais úmido. Ele fica um pouquinho amarelado por causa do azeite, por causa da uva passa. Mas fica muito gostoso. Fica uma delícia. O arroz já tá pronto. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho diferente dos outros, do arroz convencional. Mas tá muito gostoso, gente. Eu faço esse arroz sempre. É um prato que eu realmente gosto. Eu gosto de coisas doces na comida, levemente adocicadas. E esse prato eu aprendi aqui em Portugal. Eles fazem arroz muito diferente. Também fazem um arroz branco, mas fazem arroz com coisas que a gente não faz aí no Brasil. E eu vou ensinar para vocês o arroz de tomate, arroz de frango, arroz de caril. Tem todo tipo de arroz aqui, gente. E é muito gostoso. Facilita o nosso dia a dia, porque um prato desses, por exemplo, o arroz de frango, é um prato que você faz e não precisa fazer mais nada. Já é o suficiente para uma refeição para todo mundo, sem precisar de completar com feijão, com mais nada. Só uma salada. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e aproveitem aí para fazer em casa, tá bom? Um beijão para vocês! É isso aí, amiga. Se você gostou, se inscreva no canal, dê like e clique no sino para receber as novidades, tá bom? Beijão pra você.
piscou e fez psiu. Ela me viu